Nesse vídeo eu vou falar dos sinais e sintomas precoces do transtorno do espectro autista para os pais, mas principalmente para os pediatras. Eu sou Karen Baldin, médica neuropediatra, e hoje eu vou te explicar o porquê iniciar as terapias de intervenção precoce antes dos 2 anos de idade pode ser a solução para que as crianças tenham melhor prognóstico e ficam menos tempo em terapias intensivas. O artigo Neuroimagem Funcional de Bebês de Alto Risco prevê diagnóstico de autismo aos 24 meses, estudou ressonância magnética funcional de conectividade em 59 bebês de 6 meses de vida com alto risco para desenvolver o TEA, prevendo corretamente crianças que tiveram diagnóstico de TEA aos 2 anos, com valor preditivo de 100% e com sensibilidade de 81,8%. Este artigo também enfatiza a intervenção terapêutica na fase pré-sintomática antes de se consolidar a síndrome completa do transtorno do espectro autista com todos os sinais e sintomas, e mostra benefícios consideravelmente superiores aos tratamentos iniciados em fase posterior, quando todos os sinais e sintomas já estão instalados. E o que é considerado alto risco para desenvolver o transtorno do espectro autista? Mães e adolescentes ou com idade próxima aos 40 anos, diferença entre a idade dos pais de 10 anos ou mais, ter irmão diagnosticado com autismo, prematuridade, baixo peso ao nascer, gestações múltiplas, gemelares, trigemelares, gravidezes com menos de 1 ano de intervalo entre si, ter tido diabetes gestacional, ter feito uso de medicamentos como talidomida, ácido valproico e misoprostol, intoxicação causada por clorpirifos, que é um tipo de agrotóxico, infecção por rubéola. Uma barreira para a detecção precoce do autismo antes dos 24 meses é que a instalação da síndrome comportamental completa do autismo acaba ocorrendo até os 2 anos de idade ou um pouco mais disso, principalmente após uma fase de regressão. Então, muitas vezes, nessa fase pré-sintomática de 0 a 1 ano, é muito difícil que os pais ou que os médicos percebam. E por que eu preciso falar disso com você, pediatra? Porque é justamente você que primeiro vai ver essa criança e poder orientar essa família. E de novo eu enfatizo aqui, embasada por esse artigo que eu trouxe, é melhor começar as terapias na fase pré-sintomática do que colocar as terapias após a fase sintomática ter se instalado. Eu entendo que muitas vezes a sua observação pode não ser bem-vinda para aquela família, mas em algum momento essa família entenderá e será muito grata a você. Identificar e esclarecer para essa família o que é uma criança de alto risco para o desenvolvimento do TEA, ter cuidado redobrado quando a mãe te traz uma preocupação ou que ela está aflita em relação aos marcos do neurodesenvolvimento. E vamos parar de dizer que cada criança tem o seu tempo, porque isso é mentira. Uma criança não é igual a outra, mas o desenvolvimento é semelhante. Até porque as curvas de avaliação de desenvolvimento infantil são feitas através de comparação. Eu tenho alguns casos no consultório que chegaram para mim ainda bebês de meses de vida, chegaram por motivos de irritabilidade, sono muito conturbado, ou até mesmo atraso motor, plagiocefalia, e encaminhei essas crianças para terapeuta ocupacional ou para fisioterapia ou até mesmo para as 2 especialidades juntas. E ao longo do acompanhamento fui verificando que as características de autismo começaram a aparecer. O flapping, que é a estereotipia das mãozinhas, o não olhar quando chamado, o atraso gestual, do apontar, dar tchau. Então, entendi, poxa, o bebê chegou daquele jeito, mas agora eu entendo que é o autismo que está por detrás. Mantendo a intervenção precoce, colocando outras terapias importantes, quando vou reavaliar essas crianças aproximadamente aos 2 anos de idade e determino com a família, olha, agora é o momento de fechar o laudo de espectro autista para essa criança, o que aconteceu? Aos 2 anos de idade já não tinham mais critérios para fechar o transtorno do espectro autista. Então, entendam que a pessoa pode ter a genética do transtorno do espectro autista e desenvolver aquelas características, mas se há tempo nós conseguirmos trabalhar a neuroplasticidade dessa criança, a sinaptogênese, a poda neuronal vai trabalhar para o melhor desenvolvimento dela. Então podemos ter excelentes resultados.
Tenho também caso de criança que foi diagnosticada com espectro autista, fez testes psicométricos por neuropsicóloga, junto com a equipe multiprofissional nós fizemos o diagnóstico da criança e após anos de intervenção, aproximadamente 5 anos de terapia intensiva, adequada, né, a ABA, essa criança foi perdendo as características de transtorno do espectro autista e nós pedimos para essa família fazer uma nova avaliação neuropsicológica e ela já não pontuava mais em nenhum teste, em nenhuma avaliação para o transtorno do espectro autista. Então a questão da clínica, né, não é que o autismo cura, mas ele deixa de trazer prejuízos para a vida da pessoa e não ser mais um transtorno, apenas ser características de personalidade autística. Espero que entendam o que eu estou falando. Então vou passar algumas informações aqui. A incidência é que a cada 36 crianças, uma tem o transtorno do espectro autista, em crianças lá dos Estados Unidos aos 8 anos de idade. E sempre se lembrem que para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, temos que avaliar a reciprocidade social, a qualidade das interações sociais, a intenção comunicativa, a qualidade da comunicação, a qualidade e a variação das brincadeiras. Se tem atenção compartilhada, ou seja, você mostra, olha tal coisa, e a criança olha, tem interesse, ou se ela viu o que você viu, se ela volta para olhar para você para checar se você viu o que ela está vendo, e que perda de qualquer habilidade que essa criança já tenha adquirido, em qualquer momento desse neurodesenvolvimento, principalmente até os 3 anos de idade, é um marcador para o transtorno do espectro autista. E lembre-se que nunca é um sinal ou sintoma, uma característica isolado. É um conjunto, por isso que nós chamamos de síndrome comportamental. Vou citar os primeiros sinais e sintomas que costumam ocorrer na fase pré-sintomática, ou seja, de 0 a 1 ano. Não olhar quando chamamos, não olhar para a mãe quando mama no peito, rastreamento visual chama atenção que a criança não olha para onde deveria, irritabilidade, não se aninhar ou se sentir confortável no colo, preferir ficar no berço, se incomodar com texturas de tecidos, lencinho, alimentos, sono muito conturbado, choro excessivo, poucas expressões faciais, pouco sorriso, pouco balbucio, falha na troca de turno, eu falo, o bebê fala, eu falo, o bebê fala, um espera a vez do outro. No TEA não tem essa troca, essa reciprocidade no tempo certo. Falha nas respostas às brincadeiras, por exemplo, no escondeu achou. É como se a criança não percebesse que o papai ou a mamãe está brincando com ela. Pouca resposta ao manhês, que é aquela forma delicada que o adulto se dirige para falar com o bebê. Não deixar de pensar na possibilidade de ter uma intolerância alimentar, uma alergia à proteína do leite de vaca, quando essa criança é muito chorosa, irritada, mas tem outros sinais e sintomas associados. O que nós não podemos é fechar os olhos para a possibilidade de um TPS, que é transtorno do processamento sensorial. O TPS impacta muito na qualidade de vida da criança, no desenvolvimento sensório-motor dela e deixa o maternar muito mais pesado. Inclusive, se esse bebê tiver uma hipersensibilidade tátil ou alguma alteração proprioceptiva, vai ser difícil para ela concluir os marcos motores nas etapas corretas. O engatinhar pode não vir ou vir atrasado, o andar sem apoio também, ali para acima do 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses. Ainda por essas questões, o sono pode ser muito conturbado, se incomodar com temperatura, dobras de lençóis, de cobertores, de roupas também. Pode existir uma pobreza ao explorar os brinquedos, como também prolongar o tempo que essa criança explora os brinquedos e os objetos colocando na boca. Pode existir também dificuldade para subir e descer escadas, atraso no pular e uma preferência por andar nas pontas dos pés, principalmente se descalço. Essa questão das pontas dos pés pode ser sensorial, mas também pode ser por causa do equilíbrio ou da dificuldade postural da criança inclinando esse corpinho para frente. Esse bebê ainda pode ter dificuldade na introdução alimentar, nauseando com determinados tipos de comida,
não gostando de alguns tipos de texturas ou cores. Então esses foram os sinais e sintomas precoces. Agora eu vou tentar separar para uma fase mais sintomática, de 1 a 2 anos de idade. Não evoluir na lalação ou uso de palavras isoladas com função. Deixar de fazer qualquer habilidade que a criança já tinha aprendido. Atraso no uso dos gestos, apontar com função de mostrar, indicar ou pedir. Não dá tchau, não bate palmas, não manda beijo, não olha para a tela ao tirar foto ou em chamadas de vídeos. Usa a mão do outro como instrumento, como se fosse uma extensão da sua própria mão. Baixo contato visual sustentado. Esse contato pode ser até bom com os pais, mas não é com outras pessoas ou crianças. Estereotipias, que são movimentos repetitivos, pode ser com a cabeça, com a mãozinha, com o tronco, com algum objeto. Brincadeiras em padrões repetitivos com pouca variação. Rodinhas, fitas, cadarços, gavetas, portas, letras, números. E rigidez comportamental. A rigidez comportamental ou inflexibilidade mental é quando a criança quer ser atendida no seu momento. Ela é muito teimosa, muito persistente e acha que todo mundo tem que atender ela. Então ela vai aplicando essa rigidez na alimentação, na hora de dormir, na hora do banho, colocando rotinas e rituais para os pais fazer com ela. E se essa criança não é atendida, ela acaba emitindo comportamentos de birra de alta intensidade e frequência, de choros prolongados que pode durar até horas. Pode ter agressividade, bater em si próprio, bater no outro, jogar-se ao chão, mas isso eu estou falando de alta intensidade e elevada frequência. Agora eu vou falar dos sinais e sintomas numa fase mais tardia, acima ali dos 4, 5, 6 anos de idade. Dificuldade na aprendizagem, agressividade, transtornos fonológicos, socialização inadequada e nos extremos, pode ser super sociável ou tímido demais. Dificuldade com ritos de entrada. Oi, tudo bem? Como vai? Meu nome é tal. Ecolalias e repetições. Ser muito persistente naquele assunto. Se colocar em terceira pessoa, por exemplo. De quem é esse brinquedo? Esse brinquedo é do Matheus. Não falar esse brinquedo é meu. Ou, por exemplo, você pergunta, você quer água? E a criança responde, você quer água? Presença de encoprese, que é o ato de segurar o cocô por dias e dias e isso ser muito prejudicial à criança. Muita dificuldade de entender ou de aceitar que precisa evacuar no vaso sanitário, mesmo que o xixi ele faça adequadamente. Emitir falas de desenhos, vozes de personagens. Alguns hiperfocos são os meios de transporte, o dinossauro, sistemas e planetas, letras e números, falar e preferir outros idiomas, ou preferir falar sobre assuntos que não são comuns à sua faixa etária. Medos excessivos, por exemplo, trovão, chuva, vento, escuro, elevador, ir ao médico. E ainda se mantém a rigidez comportamental e também dificuldade com os fins. Eu vou deixar aqui uma tabelinha para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria como um resuminho. O pediatra pode ter algumas escalas avaliativas do desenvolvimento no seu consultório. Algumas que eu sugiro tem a Denver. A escala de Denver 2, ela mostra quando um marco inicia, quando 75% das crianças já estão fazendo e quando um marco já deveria estar presente. Então, nós conseguimos avaliar o motor grosseiro, a linguagem, o motor fino adaptativo e o pessoal social. Outra escala que o pediatra pode usar, porque é muito rápido e simples, é a Pre-Out. Vou colocar aí para vocês. O bebê procura olhar para você e pede para a mãe responder espontaneamente, ou quando você fala com ele. O bebê procura ser olhado por sua mãe, onde verifica o olhar do bebê para a mãe, quando que ele sorri, o quão atento que ele está a essa conversa, a essa interação com a sua mãe. Outra escala rápida é a IRDI, que eu vou colocar aqui. Então, ela tem a de 0 a 4 meses, de 4 a 8 meses e de crianças mais velhas. Então, por exemplo, quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer, porque a criança o faz em tonalidades diferentes. A criança reage ao manhês, a mãe propõe algo à criança e aguarda a reação dela, essa criança reage, tem trocas de olhares, etc.
Outras escalas também que você pode conhecer e até mesmo aplicar são a MChat e o Protea. Eu vou deixar links para que vocês possam acessar essas escalas, mas também vocês podem se capacitar, fazer alguns cursos e isso vai enriquecer o seu atendimento e avaliação. O pediatra não precisa fechar diagnóstico e para que a família inicie a intervenção precoce na sua criança, também não precisa estar com o diagnóstico fechado. Apenas reconhecer os critérios que a gente coloca como uma criança de alto risco que merece iniciar a intervenção. Você pode pedir também para que essa criança seja avaliada por uma equipe multidisciplinar, ou então já encaminha direto para o neuropediatra. Mas um olhar de vários profissionais sobre o desenvolvimento daquela criança sempre é muito importante e até mesmo para ir ao neuropediatra pode ser que ajude já a ter a avaliação desses outros profissionais. O que importa é não perder tempo. Além disso, muitas vezes os profissionais indicam para que leve a criança para a escola para ajudar a se desenvolver. Sim, a escola ajuda muito a se desenvolver, mas não é todos os casos que a criança vai se beneficiar de ir para a escola. Por exemplo, algumas crianças com transtorno do processamento sensorial podem se desorganizar muito na escola. Então, até mesmo para ir para a escola, às vezes algumas habilidades precisam ser construídas para que a criança aproveite melhor esse novo ambiente. E sempre que possível, indique os esportes, sejam eles coletivos, individuais, para crianças com TEA, TDAH ou transtornos do neurodesenvolvimento. O esporte vai ser fundamental e essencial para o desenvolvimento dessa criança. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu comentário, se inscreve nesse canal. Se você acha que esse vídeo pode ser importante para alguém, encaminha para essa pessoa e me siga também no Instagram. Fique atento aos próximos vídeos do canal.